Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para falar sobre a aula 15 de HPA. O assunto é Teoria Estruturalista aplicada à administração e aos novos modelos de análise organizacional. Eu sou a mediadora Camila Garcias, do Polo de Macaé, consórcio CEDERJ. E para realizar essa aula, eu utilizei o livro do Francisco Neto, nessa imagenzinha aqui, volume 2. Primeiramente, nós vamos falar sobre tipos de estrutura organizacional. Nós vimos o conceito de organização formal, a influência que as organizações informais exercem na administração, no resultado do negócio. E a partir de muitas mudanças, né, do decorrer da história da administração, surgiram alguns conceitos de estrutura organizacional. E é esse tema exatamente que nós vamos abordar. Quais foram os principais teóricos, as principais contribuições nesse sentido? E, principalmente, quais são os tipos de estrutura denominados que ficaram registrados aí na história de administração? Os pressupostos básicos do estruturalismo em primeiro lugar, é a estrutura, o conjunto de relações. Assim como um corpo humano tem a estrutura através do esqueleto e ela está interligada entre si, cada um tem uma função, cada ossinho tem uma função, as organizações também são assim. É um conjunto de relações, modelos lógicos mentais e uma rede de relações lógicas. Nada é por acaso, toda atividade, todo fluxo de processo tem um objetivo a ser atingido. Então, só para poder validar o que já foi dito, são dois conceitos importantes que a gente tem que ter em mente quando pensa sobre estrutura. O primeiro é um conjunto de elementos que está aqui esse ciclo aqui, né? É um conjunto de elementos que formam uma estrutura, uma rede de relações, um conjunto de relações. É importante destacar que todo conjunto de elementos que tem suas funções, seus objetivos, eles precisam alimentar um caráter de sistema. Cada modelo deve prever as mudanças e seus efeitos sobre cada elemento. Cada elemento aqui tem uma função dentro de uma estrutura, tem um objetivo a ser atingido, a ser alcançado dentro da estrutura. Bem, e por que falar sobre estruturalismo? Qual é o objetivo de falar sobre estruturalismo? Primeiro foram os tipos de organizações que foram constituídas, né, durante a sociedade moderna ou na sociedade moderna. As formas de organização das sociedades, como a gente viu na aula anterior sobre Drucker, né? Existe a separação do primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, sendo que o primeiro setor é constituído por empresas públicas, segmentos públicos. O segundo setor, que é o segundo segmento, é de empresas privadas, e o terceiro setor de ONGs, né, de filantropia. Então, a partir daí, desse desmembramento, foi observado que cada empresa, cada organização possui a sua estrutura diferenciada. E dentro dessa estrutura, os elementos que interagem desempenham papéis diferentes dentro da organização e fora da organização. O primeiro modelo que é apresentado no livro é o modelo de Etzioni. O modelo de Etzioni, ele constitui o seguinte: existem 3 tipos de controle na organização: o controle físico, o controle normativo e o controle material. O controle físico gera um comportamento do tipo alienatório,
O indivíduo é coagido a trabalhar. Ele precisa participar, mesmo que ele não deseje, por medo de perder o emprego. Caso contrário, ele perde o emprego. O controle material produz um comportamento do tipo calculista. O indivíduo só trabalha pensando no salário e nas recompensas financeiras. Já o controle normativo gera o comportamento do tipo moral. O indivíduo aceita os valores da organização, acredita na sua missão e trabalha porque adota a crença e a ideologia da organização. Vamos ver mais exemplos? O controle físico, como exemplo de estruturas de controle físico, são os presídios, campos de concentração. Controle normativo, ONGs, partidos políticos, hospitais, principalmente igrejas. E o controle material, segmento privado, que é focado nas recompensas. Bem, falamos então sobre o modelo desenvolvido por Etzioni, certo? Vamos falar agora do modelo de Blau e Scott. Blau e Scott, diferentemente, criaram uma tipologia de organizações com base em seus principais beneficiários. Segundo Blau e Scott, o modelo desenvolvido por eles, as organizações elas se unem, se agrupam para atingir objetivos, mas objetivos que vão beneficiar a todos. Existe um ganha-ganha. A organização é constituída e beneficia o Estado por gerar impostos. Gera também associações, sindicatos, que também se beneficiam disso. Depois, os clientes se beneficiam porque vão conseguir adquirir aquele produto ou serviço através daquela empresa. E, por fim, os interesses comerciais, né? Ninguém cria nenhuma empresa porque quer ser empresário, cria porque tem o objetivo de gerar lucro. Esse é o modelo desenvolvido por Blau e Scott. Terceiro modelo trazido no livro, eu coloquei essa setinha amarela para destacar. A gente falou de um modelo, do segundo, estamos no terceiro. O terceiro modelo de Mietzenberg é composto por cinco etapas, vou dizer assim, não são nem etapas, são 5 vértices, né? 5 elementos, melhor dizendo. Primeiro, o vértice estratégico, centro operacional, linha hierárquica, tecnoestrutura e pessoal de apoio. Vamos ver o que é isso? O vértice estratégico dirige a organização, formula estratégias, né? Coordena as relações com o ambiente. O centro operacional nada mais é do que a área responsável pela produção de bens e serviços. Centro operacional. O nome já diz, né? Tanto o vértice estratégico quanto o centro operacional já está no nome. Linha hierárquica. Nada mais é do que a cadeia de comando e os seus cargos e níveis. O organograma, a autoridade, poder, né? Estabelecido na linha hierárquica. A tecnoestrutura é a área na qual os especialistas planejam as mudanças. E, por fim, o pessoal de apoio, que são logística de apoio, área administrativa, logística. O Mietzenberg, ele também desenvolveu algumas configurações estruturais. Foram 5 configurações estruturais, ou seja, tipos de estruturas. Eu coloquei aqui como B/E no sentido de vocês lembrarem quais foram as configurações estruturais propostas por Mietzenberg. A primeira foi a burocracia mecanicista. Depois, estrutura simples, burocracia profissional, adocracia e estrutura divisionalizada. Vamos ver mais adiante. A burocracia mecanizada, vocês vão ver muito em livros de administração, esse tipo de, vou dizer assim, organograma, né? Desenho organizacional. A primeira é a burocracia mecanizada, B.
É uma estrutura administrativa e de apoio plenamente elaborada. E as grandes unidades organizacionais em linhas intermediárias. Olha aqui as linhas de assessoria, de suporte. Ó. Ela é centralizada. Existe uma cadeia de comando. A estrutura simples, ela não possui as áreas de apoio, tá vendo? É só a presidência e as equipes operacionais. Existe uma amplitude de controle. O que é amplitude de controle? É o quantitativo de pessoas na qual respondem para um só líder. Então, a estrutura simples tem uma grande amplitude de controle. Olha só, ela é enorme, sendo que todos respondem para uma só cúpula, uma só, totalmente centralizada. Já a burocracia profissional, que é nessa terceira figurinha aqui, ela é uma estrutura achatada, tem uma linha intermediária estreita e uma assessoria de apoio plenamente elaborada. Olha, existe aqui a assessoria, que ela é pequena, tá vendo? Mas existe, por outro lado, um campo de assessoria maior, de equipes especializadas maiores, suporte especializado maior. Vamos supor, aqui a gente poderia utilizar como exemplo a secretária, que presta serviço para a presidência. E esses aqui são os assessores de projeto, assessores comerciais, e por aí vai, assessores de TI, que fazem a engrenagem funcionar. Então, dar ênfase à qualificação, à especialização. Depois temos a adocracia. A adocracia nada mais é do que uma equipe força-tarefa. Eu vou criar uma equipe única, composta por alguns elementos, para que eles resolvam uma demanda de trabalho, e depois que essa demanda de trabalho for resolvida, eu desfaço aquela equipe. Enquanto a equipe está ativa, trabalhando, ela tem autonomia para poder tomar decisões a fim de atingir o objetivo. Tá? Depois que o objetivo foi alcançado, seus funcionários, seus elementos voltam para os seus lugares, para as suas funções iniciais. Essa é a adocracia. E, por fim, a forma divisionalizada. A estrutura divisionalizada, ela é, vou dizer assim, a duplicidade da 4 vezes a burocracia mecanicista. Como assim? Existe uma amplitude de controle maior, tá vendo? As decisões, elas são centralizadas, mas existe mais departamentos dentro da organização. Ela está mais dividida, ela está divisionalizada. Existem os departamentos pré-definidos, suporte definido, tá? Eu encontrei essa imagem aqui que fala, traça muito bem, expressa muito bem as 5 configurações, né? Que é cúpula estratégica, tecnoestrutura, assessoria de apoio, linha intermediária e, por fim, o núcleo operacional. O outro modelo trazido pelo livro nessa aula foi o modelo de Perel. O modelo de Perel, eu coloquei aqui para vocês gravarem, de São Paulo D. O que significa isso? São tipos de objetivos organizacionais propostos por Perel. O primeiro objetivo é o objetivo da sociedade. Olha o desenhozinho aqui da sociedade, olha. Ele está voltado, esses objetivos estão voltados para a satisfação das necessidades de quem? Da sociedade. Objetivos de produção voltados para o desempenho técnico da organização. Eu vou construir o quê? Eu vou vender o quê? Eu vou produzir o quê? Serviço? Material? Que tipo de material? Como é feita essa produção? O terceiro são objetivos de sistemas voltados para o desempenho da organização. Coloquei aqui um exemplo de ERP.
né, que é a questão da manufatura. Um sistema voltado para controle de estoques, planejamento. 4, produtos. Bem, que tipo de produto e que tipo de serviço e qual o objetivo desses produtos? Por exemplo, antes as pessoas compravam celular apenas para se comunicar. Hoje, a função do celular vai muito além de só comunicar, né? Através do celular você pode estudar, você pode resolver questões bancárias, você pode fazer reuniões. Existe uma infinidade de funções que aquele produto traz para você. E por fim, os objetivos derivados. Os objetivos derivados são os objetivos da empresa, que envolve a missão, a estratégia, os objetivos táticos e os objetivos operacionais. Outro modelo que o livro traz para a gente é o modelo de Thompson. Thompson, ele analisou as estratégias organizacionais de adaptação ao meio ambiente. Nessa análise de adaptação ao meio ambiente, ele definiu 2 modelos de atuação. O primeiro modelo é o modelo concorrencial, quando as grandes organizações, eu falei grandes, mas quando as organizações, elas concorrem, disputam entre si o mercado e clientes. E o segundo modelo é o de cooperativas, quando as organizações estabelecem relações cooperativas entre si. Eu vou dar uma ênfase maior na cooperativa, porque as cooperativas elas interligam 3 fatores, ou 3 tipos de comportamentos: de negociação, onde elas trocam entre si bens e serviços; de coopção, onde uma participa do processo decisório da outra; e, por fim, a de coalizão, é a combinação de 2 ou mais organizações para atingir determinados objetivos. Um exemplo, quando ocorre fusão entre as empresas, né? Bem, pessoal, o livro traz também para a gente os diferentes tipos de análise de organizações. Como analisar a organização? Que tipo de análise nós podemos fazer? Existe a análise racional, que ela é baseada na maximização de lucros, otimização de recursos e alcance de objetivos. A análise sistêmica da organização é um conjunto de partes interdependentes que contribuem para o bom funcionamento da organização, ou seja, a organização nada mais é do que um sistema. Não adianta um só departamento funcionar bem enquanto o outro não está seguindo, não está acompanhando esse funcionamento, né? Então, precisa haver uma sinergia entre esses elementos para que a organização atinja o seu objetivo. O terceiro tipo de análise são dos níveis organizacionais. O nível institucional, que é o estratégico; o nível gerencial, que é o tático; e o nível técnico, que é o operacional. Por fim, o último tipo de análise é a interorganizacional. Compreende o estudo das relações entre 2 ou mais organizações. Vamos falar agora um pouquinho, pessoal, sobre a síntese estruturalista. Por que a teoria estruturalista, vamos dizer assim, surgiu? Em primeiro lugar, foi uma crítica à teoria clássica, que era baseada na racionalização do trabalho, redução de custos, produção em massa, né? Era totalmente voltada para o lucro. E as relações humanas, ela era totalmente voltada para a satisfação e o comportamento humano dentro da organização. A teoria estruturalista veio para poder fazer uma crítica a essas abordagens e mostrar o seguinte, que a organização ela não é feita, não é composta somente por esses elementos. Ela é composta pelo governo, elementos informais, recompensas, parceiros, fatores sociais, entre outros.
Coloquei aqui algumas atividades e eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Bem, pessoal, é isso. A proposta de hoje foi atingida, que é falar sobre um pouquinho dos modelos organizacionais, proposto por Blau Scott, Missenberg, Etzioni, Pero, entre outros. Espero que vocês tenham gostado e estarei disponível na tutoria online do sábado.